os 506 anos da Reforma Protestante. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, na qual ela deu início com as 95 teses de Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, que enviou para o arcebispo de Mais, dando início a um dos eventos mais importantes da história da Igreja, a Reforma Protestante. Lutero, que era um monge da Igreja Católica, se levantou após notar que os dogmas da instituição na época eram opostos aos ensinamentos bíblicos. Uma reforma doutrinária que voltou à verdadeira igreja primitiva, aquela em que todos podem ler a Bíblia e louvar a Deus com cânticos e hinos espirituais. É quando nasce as verdades, as 5 dogmas da Igreja Protestante, a Igreja Reformada. A primeira é a sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura, e que defende uma igreja centrada nas Escrituras, na Palavra de Deus, na qual tem a Escritura a única regra de fé e prática da igreja, e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. A segunda é a sola fide, somente a fé, através da fé e o compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus. A terceira é a solus Christus, somente Cristo. Somente o Senhor Jesus, o Cristo, construiu a sua igreja e é o único mediador entre Deus e o homem, e que não há salvação por meio de nenhum outro nome. A quarta é a sola gratia, somente a graça, em que a salvação e vida cristã são fundamentadas na graça do Senhor e não nas obras humanas. E a quinta sola é soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Enfatiza que a finalidade maior da igreja era glorificar a Deus. É quando Calvino e Zwinglio tinham em suas mãos o grande desafio de levar a igreja a palavra de Deus pelas Escrituras. É bom entendermos que a reforma levou a igreja a crer que a vida e a razão de existir só pela palavra de Deus. Inclusive, o próprio sacerdócio depende dela. E isso levou Lutero à tradução da Bíblia na linguagem do povo. E isso posteriormente inspirou centenas de traduções populares em diversos idiomas. E hoje há mais de 2.200 línguas vivas da Bíblia. João Calvino enfatizava que onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida em toda a sua pureza, não há dúvida de que existe uma igreja de Deus. A reforma também reavivou o culto, onde todos os salvos devem louvar e buscar a Deus pela Bíblia. Inclusive o líder da igreja deve submeter-se a ela, as Escrituras. Por isso, Lutero colocou em linguagem comum os hinos entoados nos cultos. Esta convicção de que é possível ao homem comum louvar a Deus incorporou na igreja pós-reforma. Então, você que não gosta da reforma protestante, mas está louvando a Deus em sua igreja local, agradeça ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque levantou um homem
pela Reforma Protestante. Com a Reforma, a glória de Deus é o motivo da vida da Igreja, e isto definiu o curso de todo o movimento missionário pós-Reforma, onde o estandarte é de Cristo e não da Igreja. A Reforma Protestante passou à Igreja pela apreciação da Bíblia, e isso revelou-nos a nossa identidade cristã, segundo o coração de Deus. Zwinglio, após a Reforma, iniciou a pregar apenas sermões expositivos em janeiro de 1519, afirmando que a salvação põe sobre nós a responsabilidade de obediência. Martinho Lutero, em um sermão também expositivo em 1513, baseado no Salmo 91, afirmou que a glória de Deus precede a glória da Igreja. Assim, amados irmãos e irmãs, desde a Reforma Protestante temos a oportunidade de renovar nosso compromisso com as Escrituras. Por isso, gosto de fazer nossos devocionais pela palavra de Deus, versículo por versículo, e reconhecermos que existíamos como igreja pela graça de Deus. Vamos orar, irmãos, fervorosamente por fidelidade de vidas, e a razão de nossa existência é a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de chegar à presença de Deus no Teu nome e agradecer, Pai, pelos 506 anos da Reforma Protestante, através do qual conseguimos hoje ler as Escrituras, ó Deus, aprender com elas diretamente, louvar o Senhor nas igrejas com hinos e cânticos, e que antes eram apenas os sacerdotes que faziam. E diante de tanta controvérsia que Martinho Lutero viu, coisas que não batiam, não corroboravam com o que falava, o que estava escrito nas Escrituras, então veio a Reforma Protestante. E te louvamos por isso, Pai. Deus, obrigado por essa reforma, porque hoje podemos falar do Senhor. Todos, inclusive, levar a mensagem tua a todos também. Assim eu te louvo pela vida de cada irmão e cada irmã que está nos ouvindo e cada ouvinte. Que Deus abençoe para vocês também estar conosco aprendendo sobre as Escrituras. Excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.